Bom dia a todos, obrigada aí pela presença. Essa oportunidade aí surgiu de um questionamento aí do colega, o Dr. Carlos, me fez sobre os casos de Covid, e como a gente tem esses dados, eu achei que a gente poderia fazer uma análise parcial do resultado que a gente já tem, e trazer alguns dados aí também para a gente levantar hipóteses, algumas questões aí que talvez sejam aí importantes nesse momento aí de planejamento, né, para o próximo ano. Apesar de ser aí a último dia útil praticamente, né, do ano, eu acho que vale a pena aí a gente sentar e pensar um pouquinho sobre isso e um pouco sobre como é que foi esse ano também para nós, tá? Quem tiver qualquer colocação, por favor, pode ou levantar a mão ou abrir o microfone e falar. E assim, eu não falo como especialista em Covid, tá? Eu falo com alguém que está eventualmente trabalhando, né, com isso. A gente vai trazer, assim, dados de pouquíssimos pacientes, né? Se a gente for comparar os grandes estudos aí que estão aí publicados, mas a gente está trabalhando para que esses dados cresçam, né, e a gente possa aí consolidá-los de uma forma melhor, né, mais aí para frente nos próximos meses, tá bom? E aqui eu tô, assim, várias coisas, a gente vai falar um pouco de experiência, né, do colega, de alguém que ouviu falar, ou da minha própria experiência aí no trabalho de atendimento dos pacientes com Covid, né, que eu tenho feito, eventualmente, ecocardiograma em paciente hospitalizado, né, então, um pouquinho disso também, tá bom? Bom, eu vou começar trazendo os dados da Policlínica. A gente começou assim que eu saí de férias, final de novembro, aí comecinho de dezembro, a contabilizar os pacientes com antecedente de Covid. Em outubro, a gente começou uma avaliação dentro da Policlínica, uma avaliação interna, dos pacientes que chegavam para caso novo. E dessa avaliação interna surgiram já alguns apontamentos de pacientes que vinham para uma avaliação pós-Covid. E aí, nesse mês de dezembro, a gente foi aumentando, né, essa observação, e aí a gente, até o momento, tem 9 pacientes com antecedente de Covid. Desses 9, 5 do sexo masculino, uma mediana de idade de 73 anos, variando entre 44 e 78 anos, e a apresentação de Covid entre maio e outubro de 2020. Desses 9 pacientes, 6 foram internados, que contabiliza aí 67%, 4, né, 67% dos internados tinham alguma sequela aí na avaliação cardiológica, que foi feita aí na consulta. Das sequelas relatadas, um paciente com fibrilação atrial, aparentemente nova, né, e era um paciente com hipertensão e diabetes, mas chegou com TSH de 15 também, pós-internação aí no relato. Um paciente com dispneia pós-Covid, que a princípio não tinha nenhum antecedente prévio, um paciente com fibrose pulmonar, que era hipertenso prévio, e uma hipertensão que descompensou depois do Covid, um paciente com insuficiência renal pós-Covid, uma creatinina de 4, e arritmia também com extracístoles ventriculares isoladas, e era hipertenso previamente. Dos internados, 2 não tiveram sequela, que são 33% dos internados, e que tinham como antecedente hipertensão, diabetes, fibrilação atrial e ICC em um paciente, e o outro hipertenso, com antecedente de infarto em 2007 e uma angioplastia com stent em 2017. E 3 pacientes, né, 40% desses que a gente avaliou, desses 9, não foram internados, tá? 2 desses não internados evoluíram com algum tipo de sequela, que aí um foi considerado a dispneia pós-Covid, né? Um diabético tipo 2, hipertenso, e o ecocardio só um prolapse de válvula mitral e uma insuficiência mitral leve. E um que foi considerado, que não foi internado, né? Ele parece que recebeu alta sem internação, e, se não me engano, sem investigação com cateterismo também na fase aguda.
E eu não sei exatamente quanto tempo do Covid, né, da infecção pelo Covid, que foi o infarto, né, mas foi aí na fase aí aguda subaguda, tá? E um paciente desses não internados evoluiu sem sequela nenhuma. Esse daí ele tinha um infarto em 2019, tá? Maria Fernanda pode falar. Sheila, esse paciente do pós-infarto, pelo que eu me lembro quando eu fiz o levantamento, era coisa de 30 dias pós-Covid que ele fez esse infarto. Era uma coisa não imediata, mas também bem próxima. Beleza, legal esses dados, né? Eu achei legal que a Maria Fernanda viesse também, porque ela que viu os dados, né, mais de perto, eu só tô reproduzindo aí, contabilizando, mas assim, é bem legal. Então, perto aí da infecção pós-Covid, né, e é ainda considerado uma fase aí subaguda, né, da infecção pelo Covid. E aí eu trouxe um texto, né, que na verdade é um editorial do JAMA, que foi escrito por, né, grandes caras da cardiologia, e ele traz um bom resumo sobre o COVID e a cardiologia, né. Eu tomei a liberdade de fazer aí uma breve tradução, né, desse texto, né, então eu vou passando aqui alguns pontos interessantes, né, então a gente já sabe que a Covid-19 cursa com riscos de complicações graves, e aí principalmente em pacientes idosos e com doença cardiovascular subjacente, e aí as formas de complicações são a síndrome da angústia respiratória aguda, né, o choque cardiogênico, eventos tromboembólicos e morte, né. E os mecanismos que são responsáveis por essa maior vulnerabilidade, a gente não sabe ao certo quais são. Existem várias hipóteses, né? Pode ser pela própria fragilidade, né? A falta de reserva e funcional dos pacientes mais velhos com doenças crônicas, né? Que são colocados aí frente a um estresse grave, né? De uma pneumonia grave, e é um quadro semelhante ao que a gente já vê com os quadros de influenza, né? O mecanismo do infarto, né, principalmente aquele infarto do tipo 2, né, um paciente com baixa reserva coronariana, né, com cardiopatia estabelecida, já prévia, e aí numa situação de aumento da demanda de oxigênio, hipóxia, né, então ele tem uma piora de uma doença arterial coronariana prévia, crônica, né, e associada a um episódio de inflamação, né, aguda, sistêmica, grave, né, as placas, né, que ele já tem, se instabilizam e precipita a síndrome coronariana aguda, né, que também é um mecanismo já conhecido para os casos de influenza. E a gente aprendeu, né, que o SARS-CoV-2, ele é um vírus que tem uma ligação, uma afinidade seletiva ao receptor da ECA2, né, da enzima conversão de angiotensina, que é um receptor que a gente encontra em grande quantidade no endotélio, de artérias e veias, e também no epitélio do trato respiratório. Então, você tem um quadro associado de infecção vascular e uma infecção respiratória, né, simultâneas, e com potencial de complicações vasculares muito graves, né? E nesse cenário, a hipertensão é uma condição cardiovascular associada a resultados adversos, mas a gente teve uma dúvida no começo aí da pandemia, se os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os IECAs, os BRAS, seriam um problema para esses pacientes, e a gente viu, né, que paciente que já usa, né, já faz tratamento crônico, tem indicação de utilizar essas medicações, eles devem manter esses remédios a despeito aí de infecção pelo COVID. As manifestações tromboembólicas, né, são aí marcantes nessa infecção, né, da COVID-19, e associada à própria lesão vascular, na inflamação vascular, endotelite, e as citocinas protrombóticas, que são liberadas aí durante a resposta inflamatória sistêmica e imunológica. Isso é um terreno fértil aí para complicações trombóticas graves, né, incluindo as síndromes coronarianas agudas, o AVC isquêmico, embolia pulmonar, o dano isquêmico aí a outros órgãos, né, e sistemas, e que esse cenário aí de gravidade aí, de manifestações, né, é particularmente mais devastador para os pacientes com doença cardiovascular preexistente. Ana Cristina quer falar. Não, é só para dar uma observação de um caso que eu tive essa semana. Um tio meu, ele fez uma isquemia mesentérica.
Ele foi submetido a uma colectomia parcial, e ele estava na evolução de uns 15 dias, mais ou menos, do pós-infecção de Covid. Só para registrar isso daí. Legal. Isso é bem interessante, né? Que às vezes a gente, nesses quadros, né, a gente vê algumas manifestações atípicas, né? Então, a gente tem aprendido bastante na evolução aí da pandemia, que esses quadros aí de manifestações tromboembólicas, às vezes não são tanto na fase aguda, né, às vezes são na segunda semana aí, ou às vezes posteriormente, né, que nem o caso do infarto, né, que a gente apresentou ali, foi dentro dos 30 dias pós-Covid, o caso aí da Ana Cristina, né, que teve associação aí com isquemia mesentérica. Então, assim, uma outra questão, né, que é bem marcante, né, na COVID é a lesão miocárdica, que a gente vê por elevação de troponina, CKMB e hemoglobina, né, que já tem descrito aí em diversas séries de casos, e, na verdade, esses marcadores positivos e elevados, eles marcam os pacientes com maior gravidade clínica, né, a lesão pode acontecer por efeito direto do vírus e por toda a condição hemodinâmica e a condição clínica prévia dos pacientes. E aí, quando você vai avaliar, né, por exemplo, com angiografia, né, que é o cateterismo, nem sempre a gente encontra obstrução de artéria epicárdica, né? Existem alguns casos, né, de paciente com DAC prévia, com doença obstrutiva, e aí o relato é de grande carga trombótica, né? Então, muito trombo, oclusões aí importantes, com dificuldade de tratamento aí da lesão, né, na fase aguda. Esses são alguns relatos que a gente vê. E aí, esses pacientes com lesão miocárdica aguda, eles têm também uma alta incidência de síndrome de desconforto respiratório agudo, com manifestação grave, elevação de dedímero, biomarcadores inflamatórios elevados, persistentemente elevados, como a proteína C reativa, a procalcitonina, então sugerindo que a combinação de hipóxia e a trombose microvascular e inflamação sistêmica são as que contribuem para a lesão miocárdica. E a miocardite é uma das possíveis explicações para a lesão miocárdica, mas a miocardite, assim, com efeito direto, viral, é um pouco difícil de encontrar evidência pelos relatos aqui desse editorial. A gente tem alguns casos de imagem, né, de ressonância, que são compatíveis com inflamação aguda do miocárdio, né, com edema e tudo mais, né, e os exames de biópsia, né, quando a gente vai fazer a biópsia desses pacientes com evidências de miocardite, na verdade, o que é visto é inflamação vascular e perivascular, né, uma endotelite, e sem infiltração leucocitária ou dano aos miócitos. A gente não sabe ao certo, né, como é que vai ser as sequelas aí intermediárias em longo prazo, né, da infecção por Covid, dos sobreviventes, né, o que a gente sabe, né, dos que morreram por Covid-19, associado aí a esse quadro de miocardite, 24 em 39 casos foi encontrado o RNA viral, né, e desses 24, né, 16 casos com uma carga viral mais elevada, acima de 1.000 cópias aí por micrograma. E aí, nesses 16 casos, foi feito um painel de resposta de citocinas, né, e que evidenciou uma regulação positiva de 6 genes pró-inflamatórios, aí o fator de necrose tumoral, interferon gama, o CCL4, interleucina 6, 8 e 18, em todas as 16 amostras com altos níveis de RNA viral. Então, indicando aí uma associação da presença do vírus com atividade inflamatória de citocinas. E a dúvida ainda persiste, né, se uma carga viral subclínica e uma resposta de citocinas associadas, como esta em sobreviventes de Covid-19, poderiam se traduzir em disfunção miocárdica subsequente e insuficiência cardíaca clínica. E a gente tem alguns estudos, né, que ele apresenta também com ressonância, né, que reforçam essa preocupação, que possivelmente, mesmo depois aí de 71 dias, alguns casos de pacientes que não necessariamente foram internados, então eles pegaram 100 pacientes pós-Covid, 67 não precisaram ser
internados, né, e ainda assim a gente achou, né, um volume do ventrículo esquerdo maior e uma fração de ejeção menor do que no grupo de controle dos não-Covid. E além disso, né, os 78 pacientes tinham caracterização anormal do tecido miocárdico, isso 71 dias após COVID, né, com sinais elevados de T1 e T2, hiperrealce, né, do miocárdico, que são compatíveis aí com edema, inflamação, né, e 71 pacientes tinham ainda níveis elevados de troponina T, 71 dias após a infecção de COVID, né. Os 3 pacientes tinham algumas anormalidades mais importantes na ressonância, né, e aí eles foram submetidos à biópsia, e aí tinha infiltração linfocítica ativa. E lembrando aqui, né, a avaliação com a ressonância foi pelo menos 2 meses depois da infecção de COVID, né, de 2 meses a 3 meses, né. Então, parece ser uma preocupação aí importante aí que a gente pode esperar para os pacientes aí mais tardiamente. Ele ressalva aí que as informações que a gente está vendo de série de casos, né, então faltam estudos mais robustos, né, séries maiores de pacientes, né, um acompanhamento mais longo, né, para a gente saber ao certo como é que vai ser o desfecho e a repercussão cardiovascular nesses pacientes, né. E o que está em andamento é a avaliação de anticoagulação de pacientes pós-Covid, né, para redução aí desses eventos tromboembólicos, né, que em alguns casos a gente observa, principalmente para pacientes aí que tiveram uma evolução na fase aguda mais grave, com necessidade de hospitalização, troponina positiva, dedímero alto, né, então talvez sejam pacientes que tenham benefício aí na anticoagulação pós-alta. E uma coisa que eles chamam a atenção, né, além dos efeitos da própria doença, da própria infecção, né, os efeitos indiretos da COVID na vida das pessoas, né, e o que teve mais gente morrendo fora do hospital, né, em casa, porque começava a ter sintoma aí de descompensação, dor no peito, falta de ar, e ficaram com medo de procurar atendimento, né, então acabaram ou indo, né, no momento, no último caso, né, o paciente está nas últimas e aí vai procurar atendimento, e aí às vezes já é um infarto evoluído, né, um quadro mais grave, né, que o prognóstico, né, dele fica pior, né, se a gente não conseguiu tratar numa fase mais precoce, né, e além disso, né, pensando que ainda vai começar a voltar, né, os atendimentos, ainda assim, os pacientes, eles têm que ter confiança de irem procurar, né, e os serviços não podem estar lotados para poder fazer o atendimento, né, desses pacientes. Então, assim, é uma sequela aí que vai ficar, né, nos próximos meses, né, talvez a gente lidar com os pacientes que não foram adequadamente tratados aí nos seus eventos agudos, tá? E aí ele alerta aí que a gente deve reforçar para os pacientes, né, de uma forma de comunicação pública, né, que é importante ficar atento para os sinais de infarto, né, o AVC, né, que eles procuram prontamente o atendimento e que no hospital serão realizados protocolos que vai mantê-lo seguro, né, e que ele precisa do atendimento. E a mensagem ao máximo possível, reduzir o número de casos, né, evitar o contágio, né, e reduzir o número de casos da melhor forma, então, continuar o que foi feito desde o começo, né, indicar o uso de máscara e praticar o distanciamento físico, né, e continuar olhando para esses dados, né, fazerem os dados crescerem e trazerem informações mais robustas para nós. Né. Eu vou colocar esses dados, que, na verdade, são dados da Ana Cristina, e aí depois eu vou pedir para ela comentar, tá bom? Então, o que a gente fez, né? Esses dados são dos pacientes de Piedade, né? Que são pacientes que ela atendeu ambulatorialmente pós-Covid, né? Então, a gente tem dados parciais aí de 32 pacientes. Desses 32, 14 foram internados, 44%. A avaliação foi feita entre 12 e 189 dias pós-Covid. Ao exame, pacientes hipertensos eram 5, 16%, um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, edemaciada, hepatomegalia, congestão,
um paciente com sibilância. E as queixas clínicas, né, que eu acho que é um dado bem interessante, pós-Covid, né, 25 pacientes, 78% com queixa de piora do fôlego ou dispneia, aos esforços, médios esforços, né, então é um dado bem interessante. 6 pacientes, 19%, com sintomas de depressão, ansiedade, 6% com dor torácica, 19% com relato de fraqueza e 9% com relato de neuropatia. Então, e outros sintomas foram tosse, né, uma tosse crônica persistente, edemas, artralgia, alteração de trato gastrointestinal, fraqueza, alteração cutânea permanente. Essas foram as queixas mais relatadas. E aí, todos esses pacientes avaliados ambulatorialmente, eles foram submetidos ao ecocardiograma. Na verdade, eu tinha dado só de 28. Tinha um padrão de E menor que A, né, que sugere aí um grau de disfunção diastólica, um déficit de relaxamento, uma alteração diastólica inicial em 39%, um valor de velocidade de E' tecidual, né, menor que 7, que sugere que aí, junto com o EA menor que 0,8, reforça aí o diagnóstico de disfunção diastólica por critério ecocardiográfico. Então, na verdade, quem tinha critério cardiográfico de disfunção diastólica eram 2 pacientes, 7%, e ambos tinham queixa também de dispneia. Fração de ejeção acima de 50% eram todos, exceto aquela paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Então, todos os pacientes que foram avaliados, e mesmo tendo queixa de dispneia, né, mas não tinham sinais de insuficiência cardíaca ao exame, tinham fração de ejeção preservada. E uma paciente que já mostrou clinicamente que estava uma IC descompensada, essa tinha fração de ejeção de 15% e padrão de disfunção diastólica tipo 3. Acho que é isso os dados. Eu vou pedir para a Ana Cristina comentar aí os achados e os atendimentos da Poli que ela Bem, então na Poli eu atendi, eu acho que em torno de uns 4 pacientes que tiveram Covid. Pelos que eu estou lembrada aqui mais fácil, que a gente conseguiu resgatar, acho que no máximo aí uns 2 ou 3. Um paciente era um paciente já com insuficiência cardíaca grave, um diabético, já que não se tratava, e que ele chegou com sintomas de baixo débito, entendeu? Sintomas da insuficiência cardíaca de baixo débito. Ele tinha histórico de ter feito o exame de Covid na semana anterior e ter dado negativo, e eu mandei para o hospital com uma insuficiência cardíaca descompensada. Depois ele retorna falando que ele realmente depois positivou o exame, ficou internado uns 20 dias, não precisou ser entubado, e que saiu, assim, com muita dificuldade, foi saindo daquele quadro. Ele já voltou comigo no ambulatório, acho que umas 3 ou 4 vezes. É um paciente grave. Depois disso tudo, o eco dele manteve uma fração de ejeção em torno de 30, 35. Já era um paciente já com patologia já avançada, já que não fazia acompanhamento, que se manteve estável e agora está bem melhor. Teve uma paciente, uma idosa, que perdeu até o esposo, mas que teve um Covid ambulatorial muito leve. Ela já tinha já uma hipertensão, já tinha já alteração na função diastólica e que não teve grandes pioras. Teve um paciente que veio com uma suspeita de uma insuficiência cardíaca pós-Covid, que teve uma infecção moderada, não precisou internar, tudo, mas ficou mal em casa, tal, e que, na verdade, assim, a gente tratou como... Fez até antibiótico, porque ele tinha imagem ainda, ele estava bem cansado, tinha secreção, não sei se ele fez uma infecção secundária depois do Covid, e que ele foi melhorando aos poucos, e até troquei uma ideia com o pessoal da pneumo, eles falaram que ele devia estar desnutrido, também com fraqueza muscular, a gente fez suplemento, foi tratando com broncodilatador e hoje ele está zerado, e foi até de alta, o eco é normal, só alterações compatíveis com a idade, entendeu? Então, não caracterizou nenhuma insuficiência cardíaca secundária ao Covid, não, no ambulatório lá da policlínica, desses pacientes que eu vi, entendeu? Os pacientes de piedade, eu estou acompanhando, entendeu? O que eu achei mais é a alteração na função diastólica. Da função sistólica, os pacientes que tiveram
provavelmente eram pacientes que já tinham antes doença já prévia. Entendeu? Inclusive, eu tenho visto até pacientes que internaram, eles têm drenado mais os que ficaram internados, alguns até que ficaram em ventilação mecânica, e que, graças a Deus, a fração de ejeção está acima de 50, não vejo uma insuficiência cardíaca sistólica. Talvez esses pacientes que desenvolvam um quadro mais grave, eles não consigam sair. Talvez sejam os casos mais que vão a óbito, entendeu? Pelo que eu vi também, que eu li em alguns artigos, o que eu cheguei à conclusão talvez seja isso. Por enquanto, o ambulatorial tem visto mais alteração na função diastólica, e o que eu vejo mais é uma insuficiência cardíaca mais por demanda, aumento de demanda, por taquicardia, por arritmia, por fatores secundários, não por miocardite especificamente. Houve um paciente jovem, de 34 anos, que faleceu nos últimos dias agora. Esse paciente foi admitido no hospital aqui de Piedade, mal, com insuficiência cardíaca grave, um eco com a fração de ejeção muito baixa, se não me engano, 20, 19, e foi feito o teste rápido positivo, um primeiro PCR que deu negativo, foi conseguido vaga no INCOR, esse menino foi transferido para o INCOR, ficou lá uns 2 meses internado. Eu não sei se fizeram biópsia, mas o atestado de óbito dele veio como hemocromatose, ele ficou em suporte ventricular, e ele ficou na fila do transplante e foi a óbito. Não foi dado óbito como Covid. Eu acredito que ele devia ter a doença de base, às vezes fez o Covid, mas a miocardite foi pela doença de base dele. Entendeu? Isso que eu tenho a acrescentar aí para vocês. Beleza, Ana, obrigada. Bom, e essa avaliação, né, pós-Covid, né, o que a gente tem procurado saber, né, desses pacientes que chegam para nós, né? Como é que foi a evolução hospitalar deles, né? Se fez troponina positiva, se alterou o dedímero, se tem um ecocardio internado que era alterado ou não, se tinha alteração no eletro, BNP alterado, arritmias, né, durante a internação, se teve infarto, AVC, tromboembolismo, né? E aí, da evolução após a alta, né, como é que ele ficou? Evolui com dispneia, edema, palpitações, precordialgia, né, a gente faz o eletrocardiograma, tem alguma arritmia ou alguma queixa de palpitação, né, em geral, para esses pacientes, o mais apropriado seria uma investigação com Holter, né, de 24 horas. A nossa dúvida sempre fica também com relação à cardiopatia estrutural, né, que a gente vê que não necessariamente o internado grave vai evoluir com alteração estrutural, né, e a gente vê que, na verdade, os mais graves talvez não sobrevivam a essa disfunção, né, e acabam tendo óbito intra-hospitalar, e a nossa dúvida sempre fica aí se ele ficou com algum grau de repercussão cardíaca, né. Se tem indicação de reabilitação, né, no caso aí da descrição do paciente que evolui com sarcopenia, né, que tipo de reabilitação, que tipo de atividade física, ou suplemento alimentar, vai para academia, e aí a melhor forma, talvez, de avaliar esses pacientes seja com um teste ergométrico. E avaliação prognóstica, né, então, em geral, né, nos quadros de miocardite viral, a gente tem um número mágico aí de 6 meses, né, então, após o quadro agudo, se ele evoluir com alguma sequela estrutural, a gente aí espera 6 meses, até falar assim, não, vai ficar ou não vai ficar com essa sequela, né, introduz o tratamento para insuficiência cardíaca, e aí privilegiando IECA, BRA, beta-bloqueador, né, e o carvedilol, né, e diuréticos no pacientes que estão aí com sinais de congestão, evolui aí, avalia a função sistólica e a função diastólica também. E basicamente é isso. Alguém quer comentar alguma coisa da avaliação pós-Covid? Bom, e aí eu pus aqui algumas questões aí para a gente pensar, né? É esperada a maior incidência de insuficiência cardíaca, né? Que é uma pergunta aí que me fizeram. Aparentemente sim, né? Por pelo menos 4 motivos, né? O infarto evoluído, né? O paciente que teve dor no peito, ficou segurando a dor e não procurou atendimento aí a tempo, né? Cardiopatas que ficaram sem acompanhamento adequado durante o período da pandemia, hipertensos com mau controle clínico e esses possíveis aí miocardite pós-Covid. São esperados mais encaminhamentos para cardiologia, para investigação de insuficiência cardíaca? Aparentemente sim também.
Porque 78% dos pacientes pós-Covid aí na nossa amostra tinham queixa de dispneia, né? Então, é um sinal aí de insuficiência cardíaca, né? E aí, esse daqui que eu coloquei, acho que ficou meio fora de ordem, 65% dos pacientes que foram ao óbito tinha pelo menos um fator de risco, né? E aí, os principais, né, cardiopatia e diabetes, né? Então, para pensar nessa situação aí de pacientes que sobreviveram, né? Então, a maioria dos cardiopatas, talvez a gente ainda vai descobrir dessa leva dos pacientes nossos quais foram a óbito, que ainda a gente não tem esse dado, tá? E eu fiquei curiosa para saber qual foi o impacto aí da pandemia, né, uma forma de enxergar esses números, né, que a gente fica difícil de saber, né, são 1.463 óbitos, né, por Covid-19, né, então eu peguei os dados de óbitos de 2018 e 2019, mês a mês, e coloquei aqui junto com os dados de 2020 até novembro, e aí a gente vê claramente esse pico aqui aí no mês de julho, né, era até os 2 anos atrás, 649, 685, aqui 967 óbitos em julho de 2020, né, que aí a gente vê um aumento expressivo aí do número de mortes, né. Como ainda não fechou o ano, eu nem coloquei os dados de mortes totais, tá, mas é um dado aí para a gente olhar, né. E aí, o que esperar, né, eu fiz um cálculo aqui, os pacientes que evoluem com alguma gravidade, alguma necessidade aí de suporte, nas estatísticas iniciais eram cerca de 20%, né, uma estimativa de pacientes que necessitam de internação, aqueles dados aí iniciais até da China e tal, né. Se a gente for usar esse dado aqui, seriam 9.977 pacientes, aí com possíveis complicações, pensando que desses aí, 1.463 já morreram, pacientes de alta seriam 8.514, e se a gente considerar que 78% vai ter alguma queixa de dispneia, seriam 6.640 candidatos a uma avaliação cardiológica. E aí, num cenário 2, que eu fiz um cálculo, que são pacientes internados sobre casos novos no dia. Esses são números dos Estados Unidos, o último número que tem aí de dezembro. 15% dos pacientes com diagnóstico de caso novo, proporcionalmente, 15% estavam hospitalizados, né? E aí a gente considerar que 7 mil foram internados, 1.000 morreu, e aí quem foi de alta 6.020, 78% com dispneia, 4.695 talvez candidatos a uma avaliação cardiológica, né? Então, muitas interrogações aí, é só um exercício aí de onde tirar um número, né? Então, aí uma sugestão, e estou aí aberta aí a críticas e sugestões. Bom, e aí a gente tem alguns outros dados, né, de complicações cardiovasculares esperadas, né, e esses daqui são dados aí um pouco mais antigos, também do início da pandemia, né. Então, a gente tem o número de 20% de pacientes que evoluem com algum grau de injúria miocárdica na fase aguda, né? 16% com arritmias, 10% com miocardite, insuficiência cardíaca e choque, 5%. Então, talvez aquele número não esteja tão fora aí da gente pensar aí de potenciais aí candidatos a uma avaliação cardiológica, né? E aí, uma outra pergunta aí que podem fazer, né? O patrulhamento deve priorizar pacientes com dispneia pós-Covid? Na verdade, acho que não, né? A gente viu que apenas 2 pacientes com dispneia, que seria 8% dos pacientes com queixa, tinham algum critério para disfunção diastólica ao eco. E só um paciente, né, seria 4%, né, tinha de fato fração de ejeção reduzida, né, mas que clinicamente a gente já ficava claro aí esse comprometimento, né. E aí eu acho que o que a gente deveria era manter os critérios atuais, né, então a gente tem paciente com insuficiência cardíaca de início recente, o eletro, né, a gente avalia sinais de alterações no eletro, raio-x de tórax, exames laboratoriais, da mesma forma que era feito antes da pandemia, né, e seguindo os critérios aí que a gente desenhou nesse manual de atenção em cardiologia, né, então não é só porque teve Covid e está cansado que
vai necessitar de avaliação cardiológica, né? E uma outra pergunta também, né? Então, beleza, não vai para o cardiologista, mas será que a gente deveria fazer um ecocardio, um teste ergométrico desses pacientes? Esses exames seriam aí importantes para casos selecionados, né? Não necessariamente para todos, né? Mas após avaliação clínica, a gente poderia indicar esses exames para os pacientes, sim. Quais recursos serão necessários para atender esses pacientes, né? Consultas de cardiologia, e aí a gente lembra, né, não é só a policlínica, é a poli, é o CHOV, é a PUC, é o Mário Gatti, né, o matriciamento, que a princípio que eu saiba só nós fazemos, da poli 3, exames complementares são fundamentais, né, para quem chega no cardio, não vai escapar de fazer ecocardiograma. A gente vai pedir ecocardio para quem chegar, que não tem uma outra forma da gente fazer essa investigação desses pacientes, quando chega para nós, né? Então, vai precisar de ecocardio, alguns vão precisar de Holter, mapa, teste ergométrico, cintilografia, ecocardio sob estresse, cateterismo, angiotomo, ressonância, né? Exames laboratoriais que eu penso aí, eventualmente, uma troponina ambulatorial, será que ajudaria em alguns casos aí específicos, dedímero, BNP, né? Reabilitação cardiopulmonar, a gente já sabe dos benefícios que existe, né, já desde antes da COVID, para o paciente com insuficiência cardíaca, disfunção sistólica, para o coronariopata, mas a gente, a princípio, não sabe para onde mandar esses pacientes. Poderíamos pensar em centros de referência em cardiologia, usar o NASF como uma possível triagem, talvez fazer um teste de caminhada de 6 minutos para os pacientes com dispneia, e aí a gente distinguir, né, aquele paciente que tem aquela fadiga, o cansaço, ou aquela ansiedade e depressão, né, com uma sensação subjetiva de cansaço, né, então seria uma outra coisa a se pensar. E, assim, acho que na linha de frente, a unidade básica de saúde, né, e o que a gente tem conversado, até no nosso grupinho aí de atendimento da equipe multi, do papel dos agentes comunitários de saúde, né, eles podem ter um papel, assim, mais preponderante, né, em trazer o paciente para junto do centro de saúde, engajar o paciente na mudança de estilo de vida, começar a fazer caminhadas, né, começar a se cuidar, saber a importância das medicações e das medidas aí de hábitos de vida, né. A equipe multi, né, no monitoramento e orientações ao paciente, e a farmácia, que a gente vai precisar de remédio, né, não precisa que não falte remédios para os pacientes. Resumidamente, né, por que eu trouxe essas informações de reabilitação? Também porque foi uma dúvida que me trouxeram, né, com relação à reabilitação, né, e uma dúvida específica com relação à miocardite, né. Então, o que ele fala, né, para a gente poder prescrever adequadamente exercício para o paciente, principalmente pensando no cardiopata, seria o ideal aí, pelo menos um teste ergométrico, né. Aqui ele fala do teste cardiopulmonar, mas não temos, né, que é o com análise de gases, então o teste ergométrico pelo menos, né, e principalmente na suspeita de cardiopatia, lesões de órgão-alvo, ou presença de 3 ou mais fatores de risco, né. E aqui ele coloca aí na indisponibilidade das provas funcionais, o teste de caminhada pode servir como parâmetro de acompanhamento dos ganhos funcionais, então, a princípio, seria um teste ergométrico, né, para a gente iniciar a atividade, e poderia fazer um monitoramento com teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo, né. E aí aqui ele fala, né, que idealmente o controle de pressão é abaixo de 220 por 105, né, e que conforme o paciente vai treinando, vai haver uma necessidade de ajuste das medicações, que ele vai começar aí a reduzir a pressão, né, e eventualmente pode fazer hipotensão pós-exercício, então é uma coisa que a gente precisaria acompanhar junto com quem faz a reabilitação, ou próximo, né, da reabilitação, né, e a gente não tem dúvida dos benefícios de reabilitação para esses pacientes, né, em termos de pacientes com doença arterial coronariana, né, os que já tiveram infarto, quem tem angioplastia, né, então, a gente pensa muito, né, e até a gente tem a Maria Renata, que trabalha com reabilitação, ela é super preocupada que a gente deveria, na alta hospitalar, botar o paciente em reabilitação, que é um momento aí crucial, né, de
benefício da reabilitação para esses pacientes, né? Então, a gente até estava querendo aí começar alguma atividade nesse sentido, né? E indicar sempre nos casos de doença arterial coronariana, né? E mesmo na fase aguda, né? Claro, na fase aguda a gente vai ter alguns cuidados adicionais, né? Vai ter que fazer um teste ergométrico, vai ter que ver o limiar de isquemia, né? Então, dosar a carga. Então, várias aí particularidades do paciente pós-infarto, mas é importante que seja feito. E aqui, a indicação de reabilitação é classe 1A, né, para redução de isquemia, aumento da capacidade física, redução de mortalidade, evento coronário, redução de risco cardiovascular, né, após evento, né, então, importante. E na insuficiência cardíaca também, né, exercícios aeróbicos, né, para melhorar a capacidade funcional, reduzir sintomas e melhorar a qualidade de vida, recomendação 1A. E exercícios para pacientes com fração de ejeção reduzida, para redução de hospitalizações, né, então também classe 1A. Bom, aí a dúvida com relação ao quadro agudo, né, de miocardite, né, após 3 ou 6 meses, ainda a gente não sabe se isso é bom, né, a gente não tem nenhum dado a favor de iniciar precocemente para miocardite, né, a gente só para lembrar, a miocardite aguda, né, é a paciente que teve um quadro de insuficiência cardíaca aguda, ou assim, né, por pelo menos 3 meses de duração, né, elevação de troponina, alterações eletrocardiográficas, alteração no ecocardio, né, de disfunção sistólica ou segmentar, ou derrame pericárdico, né, e a ressonância aí com o achado típico, né, do sinal de T2, né, ou imagens ponderadas em T1, e presença de realce tardio, né? E com relação à participação, né, de pacientes na reabilitação na miocardite, é uma pergunta ainda em aberto. A gente não sabe se tem benefício, né, para esses pacientes, né? Mas, assim, o que a gente sabe? Exercício leve a moderado, a princípio, um paciente que está estável, né, clinicamente estável, né, com bom controle clínico, não teria contraindicação. E, idealmente, né, que antes de iniciar a prática de exercícios, o paciente que teve um quadro prévio de miocardite deve fazer um ecocardiograma, um Holter e um teste de exercício, pelo menos 3 a 6 meses após a doença aguda, não antes que isso, né, e sempre revendo os casos, assim, caso a caso, né. Para quem é atleta, né, ou quem já fazia uma atividade física aí moderada ou de alta intensidade, né, é importante aí um cuidado aí adicional. Para atletas profissionais, eles falam até em fazer uma ressonância, né, para avaliar sinais aí tardios de infecção aguda, né, de edema ou realce tardio para esses pacientes, que eles podem afetar aí o prognóstico cardiológico, né, cardiovascular, na prática esportiva, né, risco aí de morte súbita, arritmias graves, né, e evolução com disfunção, dilatação do ventrículo esquerdo aí com a manutenção aí das atividades aí de alta intensidade. A gente tem aqui uma tabelinha, né, do custo-efetividade de reabilitação, né, ele é muito mais barato do que indicar angioplastia, do que indicar aí, uma cirurgia, né, então, assim, a gente já sabe que é uma medida custo-efetiva aí para esses pacientes. E com relação à atividade física pós-Covid, né, a recomendação da SBC é de sempre dar preferência às modalidades de reabilitação à distância, né, que já é uma coisa que existe, né, que na pandemia foi uma coisa que não tinha outra alternativa, então foi ampliado, né, e aplicado em inúmeros serviços que não tinha esse monitoramento aí à distância, então foi uma experiência boa e que foi custo-efetiva, né, e é uma recomendação aí que eles colocam para essa situação aí que a gente observa pós-Covid, né. Para quem vai fazer atividade ao ar livre, as recomendações aí de distanciamento, né, 4 a 5 metros entre as pessoas que andam uma atrás da outra, distância de 10 metros ao correr ou andar de bicicleta lentamente, distância de 20 metros ao andar de bicicleta rapidamente. Resumidamente, evitar locais muito aglomerados, né, e mantendo as outras condutas, né, higienização das mãos, uso de máscara, né, da mesma forma que em outros ambientes.
E aí a dúvida, né? Eu tive Covid, quando que eu posso voltar para atividade física? Qualquer atividade de física regular, né, só vai começar quando você não tiver mais infecção ativa, né, e fazer uma avaliação pré-participação, né. Para quem é atleta, né, de alto rendimento, né, e tal, para qualquer situação, mesmo que for uma infecção assintomática, ou pacientes que ficou aí com lesão miocárdica, teve alteração de eletro, levou troponina, precisa fazer avaliação pré-participação, pelo menos com eletrocardiograma, exame físico, exame clínico, né? E aí avaliação com exame complementar de acordo com a avaliação inicial. E sempre que possível, né, se tiver exames anteriores, um eletro prévio, avaliar esse eletro prévio, né, e comparar, né? E quem tiver alterações aí significativas nos exames do COVID, né, durante a infecção pelo COVID, talvez seja importante aí uma imagem do coração, seja ressonância ou ecocardiograma no acompanhamento desses pacientes. É isso, gente. Eu queria abrir aí para comentários. Eu acho que foi bem legal a apresentação, Sheila. Eu acho que resumiu bem o trabalho que a gente começou ali de pensar no que fazer com esses pacientes. Eu acho que a gente vai tentar ampliar esses dados, enfim, para ser mais representativo, como você disse no começo da apresentação, mas eu acho que o que a gente tem já consegue, pelo menos, guiar para que lado a gente vai olhar, para que lado a gente vai seguir. E eu acho que a gente tem que pensar no cuidado desses pacientes na rede básica e na especialidade, porque a gente já viu que se a gente se a gente não racionalizar essa demanda, a gente simplesmente não vai dar conta. Então, eu acho muito importante a gente estudar esses dados e pensar como racionalizar para atender o maior número de pessoas e da melhor forma possível. Bem, eu gostaria de fazer também um comentário, parabenizar a Sheila, né, pela excelente apresentação, pela excelente revisão, e falar que o que eu acredito que a gente possa fazer para ajudar nas unidades básicas é fazer um algoritmo, né, de avaliação de pacientes para atividade física, uma coisa bem objetiva mesmo, e que essas pessoas mandem essas fichas preenchidas para a gente analisar no e-mail do matriciamento. É uma opção que a gente já conversou, que eu acho que seria interessante para diminuir um pouquinho a demanda, né, de avaliações que a gente vai ter no futuro. E outra coisa que eu gostaria de estar passando também, que já é de conhecimento de todos, né, é que eu acho que a gente tem que correr atrás do nosso ecocardiograma, que é uma coisa que é essencial para a gente estar avaliando esses casos, né? Até, às vezes, fazer agendas específicas de avaliação pós-Covid na policlínica com ecocardiograma. Nosso aparelho já está indo para mais de 2 anos, que está quebrado, né? A nossa sonda está com defeito e que eu acho que tem que ser resgatado, né? Essa nossa autonomia de estar realizando os exames na poli, até para a gente poder fazer uma investigação, né, desses pacientes pós-Covid, estar contabilizando melhor os dados desses ecocardiogramas, de uma forma, às vezes, montar um protocolo, né, dos parâmetros que têm que ser avaliados, até para a gente evoluir isso como um trabalho científico, e a gente está analisando esses pacientes, as alterações ecocardiográficas aí na policlínica. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu queria fazer alguns comentários também, se vocês me permitirem. Primeiro, nota 10, muito bom essa apresentação, todas essas informações aí apresentadas, né? E eu fiquei com algumas dúvidas não, acho que algumas observações. Primeiro, acho que a Carol, como no comecinho eu comentei, a Carol deve ter comentado com vocês desse grupo que está trabalhando as questões relacionadas a pós-Covid, ao acompanhamento do paciente pós-Covid. E esse grupo está dividido em, acho que cinco frentes.
Uma que vai olhar o paciente na atenção básica, a outra a questão dos especialistas, a outra a reabilitação, o outro grupo traz as questões hospitalares e o outro informação e é o de informação. Então, acho que esses dados que vocês trazem é muito importante que a gente consiga levar para o pessoal que está olhando para a unidade básica. Uma pena, não sei se a Sheila compartilhou o link com eles hoje, mas acho que eu vou, depois, Sheila, se você colocar isso, disponibilizar no YouTube, eu vou colocar para todo mundo assistir, porque fica essa ansiedade do encaminhamento do paciente para o especialista, mas ainda tem bastante coisa que pode ser realizada lá na UBS. E quando a Ana fala da questão desse algoritmo aí, a gente começou a desenhar. Inclusive, a gente pediu para que os especialistas façam um roteiro, né, com duas questões, uma ou duas questões, para quem está na UBS poder encaminhar, ter um parâmetro para poder encaminhar ou não para o especialista, porque a grande ansiedade é a gente ficar com um número muito reduzido de vagas, que já não é muito grande, né, e acabar sobrecarregando todos os ambulatórios. E aí eu pergunto, será que nesse momento, ainda com esse N que não é tão grande, e pensando nessa organização da linha do cuidado do paciente pós-Covid, será que a gente deveria pensar num ambulatório específico para acompanhamento desses casos? Isso é uma das minhas perguntas. A outra cadê, meu Deus, minha anotação? Se o paciente cardiopata, que você comentou, ele, saindo do hospital, teria que ter um acesso mais rápido para o ambulatório? Será que valeria a pena ele fazer esse percurso para a UBS para depois voltar para o ambulatório? Ou esse algoritmo responderia e eles dariam norte para ele retomar mais rapidamente para a poli, né, no caso? Maria Fernanda levantou a mão. Na verdade, eu estou aqui tentando elaborar as coisas, mas é só para não perder uma questão. Essa questão do algoritmo para o esforço físico e tudo, já está no forno. Eu acho que não deve demorar. Eu e a Ana, a gente começou a discutir isso nas férias da Sheila, e aí agora, com a Sheila voltando, a gente também deve dar um gás nisso agora no começo de 2021. Quanto ao ambulatório, eu sinceramente não sei. Eu acho que seria interessante, mas eu não sei se a gente consegue. A gente teria que pensar em como organizar. Tipo, são muitos pacientes pós-Covid, então quais os critérios, se todos seriam avaliados. Eu realmente não sei se a gente. Não sei, não tenho. Eu preciso amadurecer essa ideia, mas era mais quanto ao fluxo de exercício físico. Para o exercício físico. Então, Maria Fernanda, porque, assim, quando vocês falaram que o paciente, a Ana Cristina trouxe, que o paciente voltou mais de uma vez no ambulatório, eu fiquei pensando, com as agendas mais reduzidas, como que faria esses encaixes, né? Acabaria sobrecarregando a rotina do ambulatório, e ele tendo que voltar 2, 3 meses, 2, 3, 4 vezes até compensar. Por isso que eu perguntei se talvez nesse momento o ambulatório pós-Covid fosse mais fácil de administrar, né? Eu acho que a gente tem que amadurecer essa ideia, porque na verdade isso é um novo gargalo que está surgindo, né? A gente vai ter que pensar em como atender bem esses pacientes pós-Covid, eventualmente com sequela de miocardite, com arritmia, com eventos tromboembólicos, mais a demanda que a gente já tem, de insuficiência cardíaca, valvulopata, coronariopata. A gente vai ter que amadurecer para não descobrir nenhum lado. Como atender bem esses pacientes sem desassistir os outros tipos, entre aspas, de paciente. A gente ia ter que amadurecer isso. Não sei, Sheila, o que você acha, Ana, Sheila?
Bom, a Ana tá dizendo aqui que muitas vezes é um retorno rápido, né? Então, na verdade, esses pacientes de ICC descompensada são retornos que a gente precisa ver, mas é cara crachá. E algumas vezes eu faço até por telefone. Eu faço uma orientação, eu falo assim, ó, tal dia eu vou te ligar na semana que vem, né? Ao invés de fazer o paciente vir, também pensando nessa situação de pandemia. Eu tenho um período meu é de matriciamento, então eu acabo dividindo entre matriciamento e telemonitoramento, né, desses pacientes que precisam mesmo. E eu vejo com um pouco de dúvidas, né, um ambulatório para COVID, porque a gente, na verdade, tem que contar com a unidade básica, né, com a atenção básica. E eu acho que, pensando aí no que a gente quer, né, para a atenção básica, aí, na condução do crônico, eu acho que talvez seja o caso da gente centralizar essas ações aí de avaliação específica cardiovascular, inclusive, nos NASF, né? Eu não sei se existe alguma iniciativa nesse sentido, eu não participo das discussões, né, do NASF, mas é uma coisa que eu ouço falar muito, e que tal equipe foi para o NASF, que né, otimiza aí o recurso que não tem para todos, às vezes GO, às vezes pediatra, né, fica uma coisa mais satélite, né, uma coisa que você fica como uma referência, né, e talvez a gente fazer nesse desenho, né, de NASF, inclusive estimular, né, e treinar as pessoas para fazer uma triagem mais bem feita, né, e principalmente eu penso muito nesses pacientes com dispneia, né, que vai ser a dúvida cruel daqui para frente para esses pacientes que tiveram COVID, né, é uma sequela pulmonar, é fibrose pulmonar ou é uma ICC, né, ou é uma paciente com ansiedade, né, que, eu tenho falta de ar quando eu tô sozinha à noite, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai se deparar, né? E a gente não vai dar conta de triar tudo isso daí, né? Então, eu acho que é importante esse algoritmo, né? Que a Ana Cristina e a Maria Fernanda começaram a pensar, mas eu acho que é importante a gente capacitar alguma referência para ficar dentro do NASF, e aí a gente treinar essas referências, que seria tipo uma por distrito, treinar essas referências para seguir esse nosso algoritmo e, inclusive, treinar para fazer um teste de caminhada de 6 minutos, que é uma forma muito rápida e fácil da gente, eventualmente, assim, eu posso falar para o paciente fazer caminhada ou não, né? Às vezes é uma dúvida, né? Se o paciente é pós-Covid e tal, então vamos fazer ele caminhar 6 minutos e ver quanto ele caminha. E aí, se a capacidade funcional dele for muito limitada, ou se ele tiver algum sintoma no esforço, aí a gente encaminha para avaliação cardiológica, fazer um teste ergométrico. Será que seria uma boa medida, né? Eu penso assim. Deixa eu ver uma outra coisa que eu queria colocar, aproveitando aí o comentário do Alberto, que ele estava até comentando antes da gente começar a gravação. Eu perguntei dos pacientes que chegam para neuro, né? E, na verdade, não tem vindo muitos encaminhamentos para neuro, né? Apesar de a gente ter aí uma porcentagem dos pacientes, eu já não lembro quantos por cento, que era 6%, não lembro, de pacientes com neuropatia, que é uma coisa aí frequente que a gente observou aí nos pacientes, e inclusive tem um estudo lá da Unicamp que ele estava comentando, que tem um N aí até importante, é 9%, né? Tem um N importante aí de pacientes que vem com neuropatia isolada, né? Você quer comentar, Alberto? Aproveitar que você está aqui. Oi, Sheila. Então, bom, a gente tem até um exemplo muito próximo nosso lá, um funcionário da Poli teve neuropatia pós-Covid, mas era uma mononeuropatia, né? Não era uma polineuro. Então, o que é interessante é que tem dados até assim, que na neurovascular, a gente imita muito o que a cardiologia faz para o infarto, né? Então, a fisiopatologia rouba muito da cardiologia, do AVC, principalmente do microvascular. E lá eu participo da equipe da unidade de AVC lá do Ouro Verde também, e lá virou protocolo fazer tomo de crânio na fase aguda e já descer para o tórax. No auge da pandemia, né, quando estava um volume de casos muito grande lá naquele hospital,
eu posso dizer que mais ou menos eram uns 30%. Esse dado não foi tabulado, eu até pedi para a coordenação lá um tempo atrás, mas eles, enfim, não rolou. Não sei se tinha isso aí tabulado fácil, mas era mais ou menos uns 30% dos casos de AVC agudo tinham alguma alteração na tomografia de tórax que sugeria infecção pelo SARS-CoV-2, né? Então, vai ao encontro disso aí que você está comentando da cardio. Agora, um grande ponto assim que me ocorre é até que ponto a gente está vendo pacientes já com um antecedente neurológico e COVID versus alterações neurológicas pelo COVID, né? Então, assim, as alterações neurológicas pelo COVID, é o que eu estava comentando com a Sheila, né, eu nem estou participando do projeto lá, então, por questões meio que éticas, eu não vou comentar muito dos resultados que eles ainda não divulgaram. Mas, assim, a parte de sistema nervoso periférico tem sido até surpreendente, alguns outros colegas comentando, o número de pacientes com mononeuropatias, né, que não necessariamente ficaram internados, que a gente sabe, aquele paciente que tem fica um período grande acamado em leito de UTI, perde bastante peso, acaba fazendo algumas mononeuropatias, principalmente do fibular, por compressão, né, perde o coxim gorduroso e o nervo acaba ficando suscetível à compressão. Mas tem um pool de pacientes aí que está apresentando esse tipo de mononeuropatia sem esse fator de risco. Então a gente ainda tem muito que aprender ainda, eu acho, na neurologia para entender melhor de como é que fica essa questão do COVID enquanto um agente neuropático, por assim dizer, né? É que desses 9% aí que vocês apresentaram, Sheila, daí falta caracterização melhor, né? Eu fico até com vergonha de falar da eletroneuromiografia se a cardio não tem o ecocardiograma. Então, me parece que se a gente colocar em perspectiva, é muito mais fundamental para vocês. Mas aí, de novo, aí, o quanto que a gente tem, por exemplo, de polineuroassintomática, né, que você estraga o nervo, mas não chega a atingir o limite biológico. Então, são coisas ainda que a gente está, na neuro, está engatinhando para entender melhor. Obrigada, Alberto, pelos comentários aí. Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Ana Cristina, quer falar aí sobre a questão dos ambulatórios? Não, eu só ia comentar em relação a essa questão às vezes, o acesso, né, essa avaliação cardiológica, ela poderia ser feita até remotamente pelo e-mail do matriciamento, entendeu? Através do médico de família, né, tá mandando essa ficha do algoritmo, né, preenchido para a gente avaliar o caso, e a gente, a partir daí, está orientando alguns exames e orientando os pacientes que têm necessidade de ser avaliados a partir daí. E esse monitoramento poderia também ser feito através desses médicos que já vão estar linkados com a gente, através desses pacientes, né, pelo matriciamento. É uma coisa que eu tenho feito de rotina, né, aqueles médicos que participam mais frequente, que mandam suas dúvidas, a gente tem mandado, às vezes, essa questão dos pacientes, que a gente precisa ficar monitorando, seria uma ponte legal, às vezes, com esses médicos de família, para a gente ter o acompanhamento mais fácil, né, desses pacientes. É uma opção também, mas o NASF também eu acho válido, com certeza. Beleza. Bom, a gente tem tido uma experiência muito boa com matriciamento e, na verdade, assim, existe várias pessoas que criticam, né, e falam assim que é uma forma da gente sei lá, tirar o corpo fora, mas, na verdade, a gente pensa que a melhor forma é o que é o melhor para o paciente, né? E aí, pensando também, né, de vínculo, né, a questão de vínculo, de acesso, né, a atenção básica seria melhor, e o NASF seria mais próximo, né? E daí, para a gente trabalhar com capacitação, né, matricial, os NASF, né, trabalhar com uma coisa mais próxima, né, de suporte, eu acho que é uma coisa que é possível. Valéria, fala para mim o que você achou da ideia dos NASF. Ô, Sheila, então, como eu te disse, esse grupão que está subdividido,
A nossa intenção é envolver toda a rede, toda, os NAFs, as UBSs, as polis, o centro de reabilitação. Inclusive, na semana passada, a gente fez uma outra reunião, já pensando, trazendo o que foi discutido em cada subgrupo, para poder começar a alinhar, né? Então, a parte do especialista é uma coisa que na semana que vem a gente tem que retomar o mais rápido para poder, retomar não, iniciar o mais rápido para não ficar muito para trás desses outros que o da atenção básica já andou bastante. E a gente tem colocado essa questão do NASF em todos os aspectos, inclusive na reabilitação, né? O que vai para a reabilitação não vai direto para a reabilitação, vai ter que passar pelo NASF. Então, a gente fez um mapeamento, quais são os profissionais que tem em cada NASF, se as regiões têm o pessoal da residência multi, acho que vai ser um trabalho grande, mas vai envolver muita gente, acho que vai ser muito bom, né, deles ficarem nessa retaguarda antes de encaminhar direto para o especialista. Eu posso falar, Sheila? Pode, por favor. Ô, querida, primeiro eu quero te dar parabéns. Vocês foram os primeiros que começaram a fazer matriciamento online, né? E a sua preocupação desde o começo da pandemia em preparar materiais que fossem palatáveis, né, para discutir com as equipes. Então, eu quero te dizer o quanto eu sou grata por essa sua iniciativa, Sheila. E eu concordo com a Valéria a respeito dessa questão de que a gente vai ter um movimento grande, né, para o ano que vem, porque esses dados que você mostrou fala para a gente muito claramente de uma percepção que ainda está meio subjetiva. Muita gente falando das complicações de um parente, de um amigo, não sei o quê, mas você está trazendo dados concretos, mostrando que é real, que é efetivo. Então, acho que a gente tem que incluir essa discussão na formação teórica dos residentes multi e de família, e também fazer a capacitação para os profissionais do NASF. E eu queria te dizer que o CET está junto e que a gente tem que pensar nisso para poder incrementar, porque o desafio vai ser grande, né? Findada a pandemia, quem ficou vivo pós-Covid, a gente sabe que vai trazer sequela, que vai onerar o nosso dia a dia, não só financeiramente, mas de horas e de cuidado. Então, quanto mais sabido a gente estiver, melhor. Parabéns, Sheila, e conte com a gente aqui do SETS, tá bom? Obrigada, Lloyd. E uma outra pergunta que a Valéria tinha me feito, que eu lembrei agora, é dos egressos, né, pós-internação, né? A gente tem um caminho, né, de vaga via CROSS, que é dos pacientes pós-Revasc, né? E eu vou dizer uma coisa, não é um caminho muito reto, não. Não é uma coisa que ajuda 100%, né? Porque o paciente, ele fica aguardando aquela consulta, ponto, entendeu? Ele pode ser que demore 6 meses, que teve paciente que operou lá no começo do ano, eu fui atender aí, 6 eu não digo, acho que 4 meses aí após Revasc, né? E ele ficou esse tempo todo sem ser visto, né? Então, assim, eu acho que esse fluxo é um fluxo que deve ser olhado aí com atenção, né, dos pacientes egressos de internação, porque esse momento da alta é o maior risco aí de complicações, né, e de morte, inclusive, né, tanto para pacientes pós-infarto, quanto para pacientes pós-Covid, né, e aí a gente vê as complicações tromboembólicas, né, o exemplo do paciente que teve infarto aí, depois aí perto de 30 dias de Covid, né, então, assim, da mesma forma que essa avaliação pós-Covid, eu acho que não deve ser centralizado na especialidade, deve ser ou NASF ou UBS e NASF, né? Eu acho que também esses egressos deveriam ter um acolhimento no centro de saúde, né? E essa primeira olhada, avaliação no centro de saúde, essa é a minha visão.
Porque é o local que às vezes o agente de saúde fica na esquina da casa do paciente, né? E é uma coisa assim, mais fácil acesso, né? E claro, qualquer um que veja alguma necessidade urgente de avaliação desse paciente pode mandar por e-mail, pode ligar para a enfermeira. Até a gente tem uma enfermeira, Mari, aqui. A gente está lá atentos ao telefone, né, aos contatos dessas solicitações, né? Não é que a gente não quer atender o paciente que é egresso, mas a gente acha que não é nossa função ir atrás dele, e eu não acho que é saudável que ele fique com essa noção de que o acompanhamento dele é da especialidade, como não é, entendeu? Eu acho que, e principalmente o paciente, às vezes, nunca fez segmento clínico, né, nunca fez acompanhamento médico, e eventualmente, e aí a primeira vez que vai fazer vai ser na especialidade, né? Será que é certo isso no que a gente está pensando para os nossos fluxos? Eu acho que não, tá bom? Bom, acho que é isso. Obrigada, gente. Quem quiser, me manda, por favor, o e-mail de quem quiser esse material de PowerPoint, mas eu vou encaminhar pelo WhatsApp, tá bom? Para quem quiser esse PowerPoint, até para o grupinho da Poli eu já mandei. Eu fiz algumas modificações, vou mandar a versão 4, que está na versão 3. Aí eu mando para vocês e eu compartilho depois essa gravação, tá bom? Para quem não pôde assistir agora, tá bom? Beijo a todos, bom ano novo. E é isso aí. Até ano que vem. Muito serviço para nós. Tchau.